Olá, missionário! Que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje nós vamos falar sobre objeções ao evangelismo, né? Hashtag aí parte 3, né? Se você está aí procurando evangelizar as pessoas e muitas vezes não sabe como responder alguns questionamentos, eu estou trazendo até aqui os questionamentos mais comuns e compartilhando algumas respostas que eu daria, que eu tenho aprendido nessa caminhada e que eu acredito que pode te ajudar também, então fica aí com a gente. Então, gente, antes de iniciar, sempre o que é que eu falo? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like. A gente tá aqui sempre falando de assuntos relacionados a missões, evangelismo, chamada transcultural, eventos, cultos. Olha, é muito assunto cristão aqui, tem muito conteúdo no canal. Então, você leva 2 segundinhos e apoia demais a gente aqui que tá fazendo conteúdo para você. Voltando para o nosso assunto, vamos lá para algumas objeções, né? Já tem uns outros vídeos meus falando aqui sobre o assunto. Eu vou deixar a playlist aqui em algum lugar para você ter acesso aí a todas as respostas, né? Todo mês eu tô colocando pelo menos um vídeo relacionado a isso. Então vamos aí mais algumas perguntinhas respondidas. O primeiro questionamento de hoje é: primeiro eu tenho que mudar. O que nós temos que falar para as pessoas é que o relacionamento com Deus é que vai trazer justamente para ela esse poder de transformação. Se nós quisermos mudar sozinhos, em alguns pontos nós vamos ter até êxito, mas vão ter determinadas áreas de nossas vidas que nós não vamos conseguir. De repente vamos até desejar ter uma transformação, mudar naquela área, mudar a nossa vida ali naquela vertente, naquele sentido, porém não sabemos como ou não temos forças para sair daquilo ali. Então, quando nós estamos mergulhados nessa comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, quando aceitamos esse relacionamento e entrar mesmo para a família de Deus, nós recebemos da parte de Deus todo o aparato espiritual, toda a força que nós precisamos para que nós possamos efetivamente mudar. Então, o versículo na Bíblia que diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se quando nós aceitamos essa libertação em Cristo Jesus para não sermos mais escravos de nós mesmos e do pecado, da concupiscência da carne, de vícios que seja, nós nos tornamos livres para escolher e a partir daquele momento nós temos a força e é suficiente para mudar a rota das nossas vidas. Então, tentar mudar antes de entrar no Evangelho não faz sentido, porque já que é o Evangelho que tem o poder, na verdade, de transformação para que consigamos essa mudança. A nossa próxima pergunta é: não posso deixar tudo. Sabe, deixar tudo exatamente o quê? Tudo, 100% da tua vida, deixar. E eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que ir para o Senhor como a gente tá. Ele aceita a gente como a gente tá. No caminhar com Deus, no caminhar com Cristo, nós vamos perceber que vai ser o momento de largar algumas coisas. E nesse momento nós não precisamos nos preocupar, porque nós já vamos estar maduros e mesmo que a gente largue meio sem querer, mas a nossa consciência de que é necessário nos dá força para que façamos isso de uma forma mais tranquila. E todo o aparato que nós precisamos para viver diante daquela nova situação que está diante de nós, dependendo daquilo ali que a gente tem que largar, né, que estão sempre na direção de largar, o Senhor já deu toda a provisão para nós. Por exemplo, eu lembro de uma pessoa na minha cidade que ele era dono de um trio elétrico de carnaval fora de época lá. E chegou um determinado momento que ele disse, não, ele era o mais famoso da cidade, e ele decidiu que não ia mais fazer, que não ia mais trabalhar com aquilo ali. Então, veja só, ele largou naquele momento o ganha-pão dele, digamos, ele recebia, né, financeiramente por aquele trabalho. Mas existe um suprimento da parte de Deus quando esse momento de soltar algumas coisas chegam. Então, não tem que se preocupar com isso, sabe? Vai para o relacionamento, mergulha para o relacionamento, mergulha para o amor, esse amor que ele tem para conosco. O resto é um processo e ele vai de passo em passo e fé em fé. Não é assim, de supetão, na força não, tá? A terceira pergunta é: não posso entender ou aceitar a Bíblia. Vamos lá. Muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem aceitar a Bíblia justamente porque não entendem. Como é que ela pode aceitar que algo é verdade se ela não está conseguindo compreender e entender aquilo, aquele contexto, né?
aquela verdade bíblica que está sendo colocada ali diante dele. E aí a própria Bíblia, ela responde quando ela diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, se tentarmos entender a Bíblia de uma forma natural, com o nosso pensamento racional, a gente vai dar com a cara na parede. Nós não vamos entender, a gente não vai entender como é que um morto se levanta. A gente não vai entender como eu tenho que me alegrar diante das diversidades. Eu não vou entender como é que eu vou entender que eu tenho que amar o meu inimigo, aquele que está querendo me prejudicar? São coisas que não fazem lógica no âmbito da razão. Porém, quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos a família de Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós começamos a ter um discernimento espiritual daquilo ali. Nós saímos do campo da razão e conseguimos compreender de uma forma espiritual. E aí todas essas coisas passam a ter sentido para nós. Então, querer entender na plenitude tudo que a palavra diz, mas sem ter essa comunhão espiritual, realmente vai ficar muito difícil. Então, dá um passo de fé, sabe? E se entrega para esse relacionamento que você vai ver que vai compreender de uma forma muito, muito mais real aí na sua vida. Não tenho tempo, estou muito ocupado. Olha, o que nos falta, na verdade, vamos ser sinceros, minha gente, o que nos falta não é tempo, é prioridade. Um dia desse eu estava conversando com uma médica minha e eu falando que eu estava sem fazer exercício, né, sem ir para academia. E por quê? Porque eu estava muito ocupada. Mas na mesma hora que eu falei pra ela, eu lembrei de alguns anos atrás, em que eu tinha esse mesmo ritmo de ocupação, muito ocupada, com muitos afazeres, com muitas coisas, mas eu ia para a academia simplesmente 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Eu acordava antes de ir para trabalhar e ia fazer a parte aeróbica, né? Depois, na hora do almoço, eu fazia a metade da musculação e depois da janta, eu ia fazer o restante da musculação. Então, eu ia 3 vezes, eu dividia, eu fracionava para fazer todo o meu plano na academia durante o dia. Então, era um tempo corrido, não era um tempo que eu não tinha nada para fazer. Agora, por quê? Porque eu tinha colocado para mim aquilo como prioridade naquele momento. Então, o que nos falta não é tempo. O que nos falta é prioridade. Então, a frase correta seria assim: ele não é prioridade para mim nesse momento. E é importante ser dito dessa forma, se realmente você ou eu ou qualquer pessoa venha usar essa desculpa. Porque dessa forma, que é a forma verídica, vai nos trazer a responsabilidade de que de forma consciente não estamos priorizando aquilo que deve ser priorizado. Então, gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas respostas, certo? Lembra de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, segue a gente lá no Instagram, @missõesemfoque, e deixe seus comentários do que você achou do vídeo, do canal e do que você gostaria de ouvir aqui, tá bom? Caso não tenha um assunto que você não tenha um assunto que você queira, pode deixar nos comentários que eu vou procurar pra vocês, tá bom? Cheirinho e até a próxima, missionário. Tchau, tchau!